Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos começar trabalhando as parônimas, as palavras parônimas e as homônimas. E neste primeiro vídeo, homônimas. Vamos trabalhar com as palavras homônimas. Vamos entender o que elas significam, qual o conceito e como devem ser usadas, como devem ser utilizadas tanto na escrita quanto na fala. Aliás, vamos entender muito bem o que são as palavras homônimas, como são classificadas, porque há uma classificação. Elas são classificadas em 3 modalidades. A primeira, homônimas homógrafas. São palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Vamos aqui tomar como exemplo o verbo colher e o substantivo colher. São diferentes. A pronúncia é um pouco diferente, porque a letra O tem um timbre diferenciado. Timbre aberto e depois timbre fechado. Exemplo: eu vou colher 2 rosas no jardim. Neste colher, a letra O tem um timbre fechado, porque se trata do verbo colher. Eu colho, tu colhes, ele colhe. Então, colher aqui é verbo. A escrita é igual à escrita de colher, mas a pronúncia é um pouco diferenciada. Colher é um substantivo. Ele pegou a colher e comeu muito bem. Ele pegou a colher e comeu muito bem. Aí é um substantivo. Neste caso, a pronúncia do O é aberta, o timbre está aberto. E aí está exatamente a diferença. Neste caso, temos um exemplo das homônimas homógrafas, ou seja, a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente e o significado também é diferente. Outro exemplo: jogo e jogo. Jogo, substantivo. Ele participou do jogo de futebol. Este jogo aí é substantivo, se refere à competição. E quando eu digo eu jogo muito bem, eu estou utilizando o verbo jogar no presente do modo indicativo. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogais, eles jogam. Estou conjugando o verbo jogar. Ou seja, a escrita é igual. Jogo e jogo, a escrita é igual. O que muda é o timbre da vogal e o significado da palavra e a classe da palavra, que no caso é completamente diferente. Vamos agora para as homônimas homófonas. São palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia, diferentes na escrita. Exemplo: consertar no sentido de harmonizar. Consertar no sentido de harmonizar é escrita com CER, consertar, escrita com CER. E consertar no sentido de reparar é escrita com S. O profissional consertou o aparelho eletrônico. Neste caso, ou seja, reparou, consertou, e esse consertou é escrito com S. Já no caso de harmonizar, a orquestra concertou muito bem, harmonizou muito bem a música. Os pássaros concertaram no alto da árvore ou na copa da árvore. Aí esse concertar é escrito com CER, concertar com CER. Ou seja, aqui a pronúncia é igual, é absolutamente igual. Consertar com C e consertar com S, pronúncia absolutamente igual, mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. Outro exemplo: censo, escrito com C, C-E-N-S-O, censo, que significa recenseamento, e censo, escrito com S, S-E-N-S-O, censo, que significa o quê? Juízo, opinião. Neste caso, também temos
um exemplo de palavra homônima, homófona. Ou seja, a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente e o significado também difere. Então, é outro exemplo, tá certo? Vamos colocar aqui um exemplo. A escola realizou o censo escolar. Esse censo escolar é escrito com C. Realizou a estatística, realizou o levantamento. Agora, quando eu digo que ele não agiu com bom senso, eu estou dizendo que essa pessoa não agiu com bom juízo, com bom senso. Então, esse senso aí é escrito com S. S-E-N-S-O. Bom senso. Outro exemplo. Ascender no sentido de atear. E ascender no sentido de subir. A pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. Ascender no sentido de atear fogo significa, como é que se escreve? A-C-E-N-D-E-R. Acender. Acendeu o fósforo, acendeu a lamparina, acendeu o lampião. Então, neste caso, nós temos aí o verbo acender, que significa exatamente isso. E o acender escrito com A-S-C-E-N-D-E-R. Ascender, que significa subir. Ele ascendeu rapidamente na carreira profissional. Ele ascendeu rapidamente na carreira profissional. Esse ascender significa subir, significa crescer, evoluir. Então, neste sentido, o ascender é escrito dessa forma. Portanto, a escrita das duas palavras é diferente, o significado é diferente, embora a pronúncia seja absolutamente igual. Temos, portanto, mais um exemplo de palavras homônimas, homófonas. Esse homófonas lembra exatamente a questão da fonética, a questão da pronúncia. E existe ainda as homônimas perfeitas. Quais são? Vamos entender. São palavras iguais na grafia, iguais na pronúncia, mas o significado não é o mesmo. Exemplo: caminho substantivo. Ele escolheu o melhor caminho para vencer na vida. Esse caminho aí é substantivo. A escrita normal, caminho, substantivo. Mas quando eu digo eu caminho rapidamente pela estrada, esse caminho aí é verbo, porque significa o ato de caminhar. Eu caminho muito rápido. Eu caminho em busca da melhor solução. Então, eu estou usando o verbo caminhar. No primeiro caso, o caminho é substantivo. O caminho nem sempre é de flores. Esse caminho aí também é substantivo, mas o significado é completamente diferente. A escrita é igual, a pronúncia é igual, mas o significado é diferente. A mesma coisa acontece com a palavra cedo. Cedo, do verbo ceder. Eu cedo a minha propriedade para a construção de um posto de saúde. Eu cedo o meu terreno para a construção de um posto de saúde. Esse cedo é do verbo ceder. É a primeira pessoa do presente do modo indicativo. Eu cedo. Eu cedo, tu cedes, ele cede. Agora, quando se trata do advérbio, cedo, a escrita é igual, mas é um advérbio de tempo. Ele chegou muito cedo para realizar a prova. Aí é um advérbio de tempo. Indica o quê? Indica circunstância de tempo. Ele chegou muito cedo ao local de trabalho. Aí significa cedo, advérbio de tempo. Escrita igual, pronúncia igual, mas o significado é bem diferente. Portanto, está explicada aí a classificação das palavras homônimas. Homônimas com essas três modalidades, com essas três classificações. Homônimas, homógrafas.
iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Homônimas homófonas, iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Homônimas perfeitas, iguais na grafia, iguais na pronúncia, mas diferentes no significado. Está, portanto, esclarecida aí essa dúvida em relação às palavras homônimas. Este foi o nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo, vamos explicar as parônimas. Quais são as diferenças? Quais as diferenças entre homônimas, que acabamos de ver, que acabamos de assistir ao vídeo, e quais as diferenças em relação às parônimas? O que muda? Será que muda também o significado? É o que nós vamos ver no próximo vídeo que estaremos postando aqui no nosso canal. Continue assistindo ao canal O Português do Aurélio, compartilhem os conteúdos, deixem os seus likes, ativem o sininho e inscrevam-se no canal. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que esse conteúdo de hoje tenha sido bastante útil. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Vai ajudar a manter o nosso canal e também a manter todo esse conteúdo que está sendo explicado, está sendo explanado aqui no canal O Português do Aurélio. Um grande abraço e fiquem com Deus.